Mais uma vez, boa noite, os irmãos que estão aqui, também aqueles irmãos que acompanham o culto pela internet. Que Deus abençoe e que seja um momento especial para você hoje à noite. Semana passada nós falamos, Deus falou aos nossos corações, uma mensagem que os irmãos vão lembrar, não vou repetir hoje à noite, e hoje ela tem um outro lado da moeda, contudo, a mesma bênção, o mesmo lado que Jesus quer mostrar para nós, dos seus cuidados com a nossa vida. Grandes lições no contexto de um grande milagre, é o tema da mensagem. Grandes lições no contexto de um grande milagre. E hoje eu me vejo na obrigação de ler um capítulo todo com os irmãos, e o capítulo não é curto, mas é a palavra de Deus, amém? Amém? Se fosse outra coisa, aí era chato, mas é a palavra de Deus, porque ela vem de uma forma expositiva, a mensagem, e se eu não ler até o final, ela perde o último ponto que eu quero mencionar aqui. Se encontra no Evangelho de João, conforme João, no seu capítulo 11. Amém? Estou lendo da versão Almeida Corrigida e Fiel. Já acharam? João 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do sono, do repouso do sono. Então, pois, disse-lhe Jesus claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu não lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dízimo, com os discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, 31 quilômetros. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Ou, crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava ao lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela que vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os discípulos: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes que Jesus. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho, dizendo: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele. Virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em si um corpo dos filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem.
Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, buscamos a tua presença, invocamos a tua presença, a direção e o mover do teu Espírito Santo em tudo aquilo que havemos de falar, e que tudo seja dirigido pelo Senhor, para a glória e honra do Senhor. Dá-nos entendimento para compreender a tua palavra. Dá-nos, Senhor, um espírito submisso para obedecer. Que os propósitos da tua palavra hoje à noite sejam cumpridos nos nossos corações. Temos aqui irmãos e irmãs, amigos e amigas, nas mais diversas condições de suas vidas, nas situações mais diversas. E o Senhor tem uma palavra para cada um, embora seja uma palavra pregada. Esse é um papel maravilhoso do Espírito Santo, da tua palavra, que numa só sentença diz muitas verdades e traz muitos ensinamentos. Nós temos sede do Senhor e da tua palavra, nós precisamos do Senhor. E agora, como Maria um dia fez, a mesma Maria dessa história sentou-se aos seus pés para ouvir os teus ensinamentos. Agora nós nos assentamos também para receber do Senhor. Nós oramos, ó Pai, que o teu Espírito Santo faça uma obra bonita na nossa vida, e que Ele tenha liberdade de agir no nosso coração, bem como a tua palavra, que tem o poder de penetrar lá no fundo, lá na nossa alma, e nos tratar. Assim, Senhor, opere conforme as necessidades de cada um e conforme o teu propósito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Grandes lições no contexto de um grande milagre. Jesus fez muitos milagres, muitos sinais, e todos os milagres e sinais que Ele fazia aqui na terra tinham um propósito. Tinha lições, tinha princípios. Esse era o último milagre público que Jesus iria fazer. Ia decorrer aquela semana e Ele ia ser entregue. Na verdade, Ele se entregaria para morrer em nosso lugar. Entraria a Páscoa e ali os irmãos sabem da história. Tudo que Jesus fazia, então, Ele fazia com propósito. Parece que na história tem alguma coisa que não se encaixa, está fora de propósito, porque isso, e nos traz muitas dúvidas. Mas nós vamos vendo aqui ao longo da palavra que são lições contidas aqui que aguçam a nossa fé, que nos encoraja a confiar em Deus, nos encoraja a enfrentar situações difíceis da vida que muitas vezes nos sobrevêm, e até aquelas mais complicadas e mais dolorosas, e entender que no meio de tudo isso nós temos um Deus maravilhoso, o único Deus, Jesus, do nosso lado, entendendo que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, e que para nós, muitas vezes, tudo saiu fora do controle. Dele não saiu do controle nada. E nós não entendemos o que está acontecendo, mas não tem problema. Ele entende. E é nessa confiança que essa palavra nos vem hoje à noite. O texto me ensina
que as crises são inevitáveis. As crises vêm para todo mundo. Lázaro, sendo amigo de Jesus, ficou doente. Mesmo nós, sendo íntimos de Jesus, nós estamos sujeitos a essas coisas também, inclusive a doença. Muitas vezes um cristão aí fica doente e outro cristão em outro lugar fala, mas como pode? Ele não é um servo de Deus? Não é? Fica doente sim. Nós estamos sujeitos a essas coisas, e Lázaro era amado de Jesus, amigo de Jesus. Por 3 ou 4 vezes esse termo vem em referência, porque Deus está nos ensinando algo. As crises também não só são inevitáveis, mas elas podem aumentar. Lázaro ficou doente, Lázaro piorou na sua doença, e piorou tanto que ele morreu. E há momentos que nós somos bombardeados com problemas, e eles vão aumentando, e é enfermidade, é perdas, é prejuízo, é luto, é isso, aquilo outro, é uma avalanche de coisas ruins que vão acontecendo, e a gente fica confuso, como aqui na história Marta e Maria ficaram, como os judeus também ficaram. E nós oramos e parece que nada acontece, e às vezes oramos, parece até que as coisas pioram. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos, não é assim que acontece às vezes? E aí vem um momento de crise na nossa vida, porque fala, mas espera um pouco, eu sou crente, será que eu devia passar por isso? Né? Alguma coisa está errada, e coisas assim. E ainda mais sobre as crises não são somente inevitáveis, não só elas aumentam muitas vezes, mas elas podem chegar no clímax de que uma pessoa pode ir. E aqui no caso foi a morte, né? Chegou no clímax para Maria, para Marta, que o inevitável ali aconteceu, de Lázaro morrer, e no caso Lázaro também. Então, quando a enfermidade, a dor, o luto bate na nossa casa, nós ficamos angustiados, e foi o que aconteceu com elas. E isso é parte natural do homem, mas Jesus quer ensinar outras coisas para nós também. Como os discípulos de Emaús, começamos a conjugar o verbo no passado. Os irmãos lembram da história? Lá em Lucas 24, 21, e eles estavam até conversando com Jesus, mas não se deram conta disso, e eles falavam, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse a Israel, mas, não é? Ele morreu e tudo mais. Então ele esperava que acontecesse isso, mas veja que a conjugação está no passado, e nós vemos também que Marta e Maria vai fazer isso, eu menciono mais adiante. Eu quero dividir o nosso texto lido em 3 partes somente: o tempo do milagre, o modo do milagre e o propósito do milagre. O tempo do milagre é interessante. Quando precisamos e buscamos um milagre, parece que nem sempre as coisas ocorrem do jeitinho que a gente quer, não é verdade? Eu podia contar um monte de história aqui, mas eu estou meio apurado aqui, tem muita coisa que eu gostaria de dar. Mas é um fato, nós oramos a Deus e nós idealizamos como Deus vai fazer e quando Deus vai fazer, e nem sempre acontece desse jeito. E Naamã, por exemplo, vocês lembram da história de Naamã? Um general de um exército que foi inimigo de Israel, ele estava com lepra, uma serva dá um testemunho, olha, se tu estivesse lá em Israel, você seria curado, lá tem um homem de Deus, é o profeta do Senhor, Deus de Israel. E ele ouviu a mensagem da menina, e ele foi até lá, e ele diz lá que chegou em Israel, ele achava que o profeta ia estender um tapete vermelho para ele, cito eu, e ele achava que o profeta ia fazer uma oração poderosa,
ia invocar o Deus dos deuses, e o Deus dos deuses ia se manifestar de uma forma tão grande, e ele ia ser curado da sua lepra. Mas o profeta nem vai ao encontro desse homem importante e manda o seu servo fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e na 7ª vez Deus vai curar ele vai sair de lá curado. Então ele imaginava um milagre na vida dele de um jeito, mas Deus fez de outro jeito, de outra forma, e de uma forma até mais bonita. Nós vemos as irmãs aqui imaginando que Jesus faria. Nós vamos chamá-lo, ele vai chegar aqui, ele vai orar, ou ele vai dar a ordem, a doença vai embora e Lázaro vai ser curado, mas não foi isso que aconteceu. Nós buscamos a Deus e já idealizamos o jeito que Deus vai agir ou deve agir, e muitas vezes isso é um erro, porque Deus tem o jeito dele, o modo dele, o tempo dele. E é difícil, irmãos, uma coisa, presta atenção nisso, é difícil conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Aqui nesse texto nós vemos a expressão exata disso, porque muitas vezes nós entendemos que Jesus nos ama, que Deus nos ama, mas aí quando vem o sofrimento, a gente começa a raciocinar e falar, parece que não combina eu, amado de Jesus, sofrer, né? Por quê? Por ser amado de Jesus eu não poderia sofrer então. E nós temos dificuldade de conciliar essas duas coisas, amor de Jesus com o sofrimento. Se Ele nos ama, então deveria nos atender logo que clamamos. A família aqui da Betânia também era amada por Jesus, e o texto menciona várias vezes isso. Mesmo assim, Lázaro ficou doente, mesmo assim, Lázaro morreu. E isso gera um monte de perguntas, gerou perguntas na cabeça das irmãs, na cabeça dos judeus, e também gera na nossa cabeça. Se Jesus amava Lázaro, por que ele permitiu que adoecesse e que morresse? Por que permitiu que suas irmãs sofressem tanto, passassem por tudo aquilo? Então aqui está o grande mistério do amor e do sofrimento. Será que Maria, será que Marta fizeram alguma coisa errada? E por isso Jesus não atendeu da forma que elas esperavam? Claro que não. Elas fizeram a coisa certa. Primeiro, elas buscaram a ajuda de quem poderia resolver. Jesus. Se é um que resolve a causa, é Ele, não é? Vai mandar chamar Jesus. Vai lá, manda ele, pede para ele vir aqui. Outra coisa, elas confiaram no amor de Jesus. Jesus é o que pode resolver. E se Jesus nos ama e ama a Lázaro, certamente ele vai vir, porque ele com certeza vai atender aquele a quem ama. Não é lógico esse pensamento, mas acontece que não foi desse jeitinho que as coisas aconteceram. E nós fazemos a mesma coisa quando alguém adoece. Nós oramos para o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, aquele que tu amas está doente, está com câncer. Aquele que tu amas está divorciando. Aquele que tu amas está desempregado. Aquele que tu amas está passando por essa aflição. E nós fazemos isso baseado na pessoa de quem é Jesus e baseado também no seu amor para conosco, porque Ele demonstrou esse amor, dizendo que estaria conosco, dizendo que nos ajudaria, nos assistiria. Como a mensagem do domingo passado, se Deus foi capaz de dar o seu Filho para nosso favor, a nosso favor, também, como Ele não seria capaz de com Ele não nos dar todas as coisas que nós necessitamos? Então aqui cabe isso. Agora, por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele poderia. Quando ele recebeu a notícia, na verdade, quando ele recebeu a notícia, Lázaro já estava morto. Eu explico daqui a pouco. Mas ele poderia de lá, não é verdade? Dar a ordem, bom, seria curado, ou de lá mesmo ressuscitado.
Por que ele não curou o seu amigo a quem ele amava? E a atitude de Jesus parece contrariar ou contradizer o seu amor. Os judeus pensavam a mesma coisa. Quando Jesus apareceu lá, acho que versículo 37, eles dizem lá: ele que amava tanto não poderia ter vindo aqui e resolvido essa coisa e curado a Lázaro? Eles não sabiam conjugar amor e sofrimento ao mesmo tempo. Se Jesus nos ama, por que nós sofremos? Se Jesus nos ama, por que nós passamos por aflição? Se Ele é todo-poderoso, por que não nos livra do sofrimento? Se eu sou um filho de Deus, como sou, por que Ele permite que eu fique doente? Por que um filho de Deus perde o emprego? Por que um filho de Deus sofre luto? Estar sob o amor de Deus não implica imunidades especiais, amados irmãos. O Pai amava o Filho, Jesus Cristo, mas mesmo assim, Ele até pediu e enviou seu Filho para que enfrentasse a cruz do Calvário e morresse em nosso lugar. Nem Jesus Cristo pôde evitar para a nossa salvação o sofrimento. Aos homens está destinado ao sofrimento. Jesus Cristo disse: no mundo vocês vão ter aflições. Nós vivemos num corpo falido e num mundo caído, e nós vamos ter essa aflição por dentro e aflição por fora, de todo jeito. Jesus nos advertiu disso. Agora, o fato de Jesus nos amar não nos garante imunidade especial das tragédias, das mágoas, das dores. Aliás, nenhum dos discípulos, com exceção de João, que morreu de velho e morreu numa prisão, morreu sofrendo de certa forma, todos os demais foram martirizados. Todos amavam Jesus e Jesus amava a todos. Todos eram especiais para eles. Tanto que eram discípulos de Jesus, no entanto, eles também sofreram. Irmãos, Jesus não prometeu imunidade especial, mas Ele prometeu imanência especial. Uau! Ele fala: olha, eu não estou te dando imunidade, mas vou te dar uma coisa maior. Eu vou estar com você. Ele não prometeu resposta, mas o dono das respostas, prometeu estar com a gente. Esse é o ensinamento. De nós confiarmos em Deus de uma maneira que, mesmo no meio dos problemas, eu confio, Ele está comigo. O que vai ser, não sei, mas eu sei que Ele está comigo. E uma frase que eu sempre falo para os irmãos: eu não sei sobre o amanhã, eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei aquele que controla o amanhã, e aquele que controla o amanhã é aquele que segura a minha mão. Portanto, eu vou caminhando com Ele, porque eu sei que com Ele eu estou seguro. E pode vir aflições, a gente não quer isso para ninguém, eu não quero para mim, não quero para vocês também, mas se vierem as aflições, essa deve ser a nossa confiança no Senhor Jesus. E nós temos que sim aprender a conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento, a conjugar esses dois verbos unidos, que é difícil muitas vezes, mas tem essa possibilidade por causa dele. E ao invés de mudar a sua agenda, Jesus continuou em Jerusalém, não foi atender o pedido naquele momento. Ao invés de ir, ele manda um recado, e o recado era: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E quando Jesus deu esse recado
cara que demorou um dia de viagem para chegar até Jesus. Lázaro já estava morto, porque quando ele saiu de lá, Lázaro estava morto. Ele não sabia, né? Acabou de sair, Lázaro morreu. E quando ele dá o recado, Lázaro morto, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí ele volta para a cidade, chega lá, encontra Lázaro morto, sepultado, já do outro dia, dá o recado para Maria e para Marta. Jesus disse isso: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. A confusão na cabeça. Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, não apenas com a demora de Jesus, mas agora com a morte de Jesus e essa sentença, não é? Como assim? Não estou entendendo nada, não é? Meu irmão já morreu, não é para a morte, que coisa é essa? Agora Marta, Maria, é uma mulher ou mulheres cheias de dúvidas relacionadas com Jesus e a dor da perda. Porque ele não veio mais cedo? Será que ele vai vir? Será que ele não nos ama? Tudo está em xeque agora. E muitos passaram a censurar a demora de Jesus. E às vezes acontece isso também no meio cristão hoje em dia. É ou não é verdade? Talvez você mesmo já chegou um dia e você está lá naquele buraco grande e só pedra caindo na cabeça. E você está orando, e parece que quanto mais você ora, mais pedra cai, não é? E está te enterrando lá embaixo, é ou não é verdade? E aí você fala: poxa, mas não estou conjugando as coisas direito aqui, né? Sou filho de Deus, estou andando no caminho de Deus, isso, aquele outro e tal, se Deus me ama e tal, né? Por quê? Tudo isso aí, vem essas perguntas para todos nós. E Marta oscilou entre fé e lógica, né? A demora de Jesus aí, como entender a palavra de Jesus? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando o mensageiro chegou lá, como mencionei, Lázaro já estava morto, e ali houve dúvidas, houve angústias na demora de Jesus, a frustração, a decepção e tudo mais. Muitas vezes Jesus parece demorar, quando a gente ora e ora e ora, não é verdade? Ou é só eu que faço isso muitas vezes? Não é? Tem oração que a gente ora e Jesus responde, outras não logo no momento, mas logo depois. Mencionei uma delas hoje, não demorou pouco mais de um mês, e Deus trouxe uma resposta que estava orando muito por isso. Aliás, estava orando e não falei com ninguém, a não ser com minha esposa. Ninguém estava sabendo de nada. Deus estava. E é o que é importante. Muitas vezes Jesus parece demorar. Deus prometeu um filho para Abraão, demorou 25 anos para Deus cumprir a promessa. Quando cumpriu a promessa, ele fez de um modo muito mais espetacular, que os irmãos sabem da história. A tempestade no mar, Jesus não foi logo no começo da tempestade, ele foi na 4ª vigília da noite. Eles estavam pensando que eles iam morrer, era o fim deles, não é? Foi ali que Jesus socorreu. Jairo vai pedir socorro para Jesus, e Jesus só chega lá quando a filha dele já estava morta. Mas Jesus tinha plano em tudo. A fé de Marta passa por 3 provas: a ausência de Jesus, a demora de Jesus e a morte de Lázaro. Então a gente parece que Deus está distante, parece que Ele se demora em agir, e a coisa piora. Como conciliar o tempo do nosso, o Cronos, com o tempo de Deus, o Kairos? O Cronos, você sabe que é relativo a horas, a dias, é quantitativo, você pode medir. O Cronos não tem um momento certo, é um momento certo, um momento oportuno, e não se pode medir. Então, Marta e Maria estavam orando e pedindo em termos de Cronos, mas Deus, em termos de Cronos, e Jesus estava agindo em termos de Kairos.
eu vou fazer, mas não agora no seu Cronos. Eu vou fazer no Kairos do meu Pai. Porque a hora dele, sempre ele falava, minha hora ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. E aqui ele faz a mesma coisa. Os irmãos viram na leitura que a distância de Betânia para Jerusalém é 32 quilômetros, eu mencionei 31. Então é um dia de viagem do mensageiro. Quando o mensageiro sai de Betânia, Lázaro estava mal, mas estava vivo ainda. Quando ele chega no final do dia para dar notícia para Jesus, que é o primeiro dia, Lázaro já tinha morrido, provavelmente sepultado ali. E diz a palavra de Deus que Jesus se demorou ainda mais. Ele não foi logo em seguida. Aliás, Jesus falou uma coisa, e Jesus se alegrou por não estar em Betânia na morte de Lázaro. Tem um ensinamento grande aqui, eu não tenho tempo, no outro dia eu falo com os irmãos sobre isso. E no 41 ele deu graças ao Pai por isso. No 15, ele mostra que a razão que ele não foi, e que ele disse o que ele disse, foi para que os discípulos acreditassem nele. Veja que no decorrer de tudo isso, Jesus está mostrando, tem razão por isso, tem razão. Há razões, porque muitas vezes Deus não age imediatamente quando nós oramos, irmãos. Dá para a gente entender isso, irmãos? Nós entendemos? Não. Entendeu o mensageiro a mensagem? Não. Ele chegou lá, viu Lázaro morto, falou, que coisa doida que Jesus falou para mim, né? E as irmãs entenderam, ninguém entendeu, nem os discípulos estão entendendo direito, estava confundindo durmo, morreu e tudo mais. E Jesus explicou as coisas devagarinho, mas ele falou, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, quando vocês chegar lá, para vocês crerem em mim. Os discípulos ainda estavam no processo de crença, irmãos. Estavam desenvolvendo. Eles vão desenvolver mais ainda depois da ressurreição de Jesus, que começa a cair a ficha, a fé começa a mudar. É lá que as coisas mudam. Então Jesus ele age segundo o cronograma do céu, não segundo a nossa agenda. Ele age conforme o tempo do Pai, não conforme a nossa pressa. Quando ele parece demorar, ele está fazendo algo maior e melhor, e eu preciso crer nessa verdade. Não é um chavão que causa impressão no meio cristão, essa é uma verdade. Se eu confio, se você confia no amor de Deus, você tem que crer nisso. Amém ou não? Aleluia! É isso mesmo, irmãos. Maria e Marta pensaram que Jesus tinha chegado atrasado, e ele chegou na hora certa, no tempo oportuno, no Kairos de Deus. Jesus não chega atrasado, ele não falha e não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde ontem e enxerga o futuro desde o passado. Ele é Deus. Ele não erra, ele faz tudo certo. Ele sabia que Lázaro estava doente de morte, que Lázaro morreu, e ele demorou, porque ele tinha lições a dar e um plano a cumprir. O modo do milagre. Jesus não estava preso às categorias do tempo. Olhando para Marta e Maria, aprendemos que somos parecidos com ela. É ou não é verdade? Eu leio a história aqui e falo, eu sou igualzinho, não é? Eu ia falar a mesma coisa, eu ia chorar a mesma coisa, não ia entender como elas não entenderam, a mesma coisa. Mas note uma coisa, irmãos, que é interessante. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte do irmão. Isso é passado, ele poderia ter evitado.
Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos. Estão lembrados aqui no texto? Ela está olhando para o futuro, mas ela não falou nada do Jesus do presente. Alô? Está pegando alguma coisa aqui, irmãos? Ela não mencionou no Jesus do agora. Senhor, eu sei que o Senhor poderia ter feito, como o Senhor fez. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas. Mas aquele momento do presente não disse nada. Somos também assim, dificuldade de pôr fé, lógica, fé, não é? No meio dessas coisas. Talvez alguns de nós angustiados, o casamento vai mal, parece que piora. Você tem orado pela conversão do cônjuge, mas ele está mais duro ainda. Tem orado pelos filhos, mais rebeldes estão. Tem orado pelo emprego e ele ainda não surgiu. Pela vida emocional e você está sentindo um deserto. E aí você diz: se tudo fosse diferente. Se Jesus tivesse mudado aquilo. Se Deus tivesse feito isso. Se. Conjugamos assim no passado. Conjugamos também no futuro. Eu sei que um dia Deus vai. Ele prometeu. Maria vivia ou no passado ou no futuro. Mas é no presente que o tempo toca a eternidade. É no presente, irmãos. Não podemos viver de lembranças apenas do passado e nem das promessas do futuro. Nós precisamos crer no hoje, no Deus do hoje. Alô? Está prestando atenção, irmãos? Jesus disse, ou ele não disse, como diz, ele diz: eu sou o grande eu sou. Deus disse, não foi? Sim ou não? Ele não disse: eu era, eu serei. Ele disse: eu sou, sempre no presente. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E assim ele vai dizendo que ele é, e ele é. E Maria e Marta poderiam, isso nós falamos hoje, eu me coloco como ela lá, mas Deus me mostra isso hoje, que elas poderiam falar: Senhor, o Senhor não esteve aqui quando ele estava doente e ele morreu. O Senhor vai fazer grandes coisas no final, vai ressuscitar os mortos. Eu sei disso. E nós temos esperança nisso porque Tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas o Senhor é o Deus. E dá um jeito no meu irmão, chama ele para fora. Com Jesus presente, ela pensou que agora nada mais poderia ser feito, mesmo Jesus estando presente. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos: leite derramado, não dá mais nada certo, isso aqui já foi, já era e tal, agora só Cristo voltando mesmo, só e tal, outra coisa que Jesus vai fazer lá na frente e tal, e você desiste do Deus presente naquele momento da sua vida, naquele momento que a coisa está feia, está difícil, parece que não tem mais jeito, mas Ele está agora com você. Sim, no passado Ele fez grandes coisas, aleluia, glória a Deus, louvamos o nome dEle. Sim, no futuro Ele fará grandes coisas, temos a promessa disso, esperamos por esse dia também, mas nós temos Ele no presente também, e no presente Ele também age, Ele também faz grandes coisas, grandes maravilhas na nossa vida, mas precisamos conjugar o verbo do presente, que faltou aqui para as irmãs, mas Jesus, na sua graça, no seu amor, mostrou para elas, como Ele nos mostra também. Jesus também, Ele se identifica com a nossa dor. Diz o versículo mais curtinho da Bíblia: Jesus chorou, não é?
e realmente por 2 vezes ele é movido, o seu coração, e as lágrimas vêm. Ele sentia por tudo aquilo que está acontecendo, de ver o sofrimento de todo mundo e tal. Mas isso mostra que Jesus se importa, irmãos. Jesus sempre se importou com a nossa dor, com os nossos sofrimentos. Lá em Hebreus fala, ele se importa conosco, ele se compadece de nós, porque ele mesmo sabe o que é sofrer. Você menciona um tipo de sofrimento, ele sofreu. Então Deus não é um Deus distante dos deístas, Deus não é um Deus impessoal como dos panteístas, Deus não é um Deus fatalista como dos estoicos, Deus não é um Deus bonachão como os epicureus, Deus não é um Deus morto, um Cristo morto, pregado na cruz, enterrado, não. Deus não é um Deus legalista, Ele é um Deus Pai que nos ama, a ponto de dar o seu Filho, a ponto do Filho nos amar de tal maneira que deu sua vida na cruz do Calvário por nós. Sim, Ele nos ama. Nós não precisamos de provas do amor de Deus, Deus já deu a prova do amor dele, pois Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não ore, Senhor, mostra que o Senhor me ama fazendo isso. Para com isso. Deus já deu a prova maior do amor dele por você. E ele disse que ele se compadece com a sua dor, com o seu sofrimento. Esteja feliz de ele estar com você como prometeu, porque ele é fiel e ele vai te sustentar. E no final da tua vida, que você é crente em Cristo Jesus, tudo vai dar certo. Eu li esse livro e no final dele está escrito que tudo deu certo para os filhos de Deus, e todos viverão com Deus felizes toda a eternidade. Está lá, irmãos. Devemos ancorar a nossa alma nessas coisas. E quando vem sofrimentos que nós não entendemos, dores que nós não entendemos, tudo bem, nós não entendemos e nem precisamos entender. Só precisamos saber que temos um Deus conosco. É o Deus Emanuel, que chora conosco, que sofre conosco, que sente a nossa dor, que terapeutiza a nossa dor. Ou seja, Ele nos trata na nossa dor. Jesus, Ele sabe o que é dor do sem-teto, porque diz a palavra de Deus que Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe a dor da pobreza, porque Ele conhecia a linguagem dolorida do salário mínimo. Jesus sabe a dor da solidão, porque muitas horas, nas horas difíceis, Ele estava só, até mesmo no Getsêmani. Jesus sabe da dor da perseguição, porque foi perseguido por Herodes, pelos fariseus, odiado pelos escribas e entregues pelos sacerdotes. Jesus sabe a dor da traição, porque foi traído para a multidão que o aplaudiu, traído por Judas, negado por Pedro, abandonado pelos discípulos. Jesus sabe a dor da humilhação, porque ele foi pregado, espancado, cuspido, deixado nu, pregado numa cruz como um criminoso. Jesus sabe a dor da enfermidade, porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus sabe da dor da morte, porque Ele suportou a morte por nós. E aquele que sabe de todas as coisas, Ele se compadece e Ele chora conosco. Jesus não apenas está presente, mas Ele se compadece. Ele chorou no público, Ele sentiu a dor, mostrando que Ele sente, sim, sente compaixão. E Ele chegou ao ponto de descer no Hades para se identificar conosco, com a nossa dor. Ele pagou por nós. Que mais Deus pode fazer para demonstrar o seu amor, a sua simpatia para conosco, no meio das nossas necessidades e dores? Jesus não excluiu aqui na história a participação humana
daquele milagre. Ele fez o pessoal fazer a parte deles. Vocês já perceberam, já ouviram muito sobre isso aí também. Chegou lá, Jesus disse: tirai a pedra. Só Jesus podia ressuscitar o morto, mas tirar a pedra o pessoal podia fazer. Desatar o morto também, agora não era morto, né, mas aquele que foi ressuscitado, eles podiam desatá-los também. Jesus poderia ter feito tudo isso. Jesus chama Lázaro para fora. Eu fico imaginando a voz de Jesus, o tom de Jesus, o tom de autoridade, o tom de amor, de ternura, e ele chama Lázaro para fora. Ainda bem, Guilherme, que Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Se ele não fala, ia sair todos os mortos da região, não é? Sai para fora, mas ele chamou Lázaro, saiu só Lázaro, não é? Mas um dia ele vai chamar o nosso nome. E se nós estivermos vivos, seremos levados para o céu com o Senhor Jesus Cristo. E elas disseram: Senhor, tirar a pedra cheira mal. É um trabalho que a gente não quer fazer, Senhor, não é? O Senhor está pedindo uma coisa difícil. Irmãos, estava pensando nisso, focando nessa situação. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas primeiro a gente tem que tirar as pedras. Alô? Porque nós temos entraves na nossa vida. Às vezes queremos que Deus faça uma coisa no nosso lar, mas tem coisa no nosso lar que é pedra, e aquela pedra precisa ser removida, e é você que tem que remover. Alô, está entendendo isso? Não é? Então às vezes tem coisa na nossa vida, ou até mesmo na vida de alguém, que precisa ser removida para então Deus agir. Deus fala: tá bom, eu quero fazer um milagre, mas vocês precisam tirar a pedra. E muitas vezes nós não queremos tirar a pedra porque aquilo é dolorido, porque aquilo cheira mal, porque a gente não gosta de lidar com certas coisas. Vamos fazer de conta que isso não existe, vamos para um milagre, vamos para outra situação. Mas a outra situação melhor na nossa vida não acontece, Deus não age nela, porque tem uma situação na nossa vida que precisa ser removida, que precisa ser tratada, e uma vez que eu removo, faço como Deus quer naquela situação, aí então Deus faz a parte dele e transforma a nossa vida. Tem gente que espera uma ação de Deus, mas antes Deus está esperando uma reação sua ao comando que Ele já te deu. E aí, no caso, cada um tem uma história diferente que deve obedecer. E assim eles fizeram, removeram a pedra, como os irmãos sabem da história. E diz ainda: desatai-o e deixai-o ir. É interessante, duas aplicações. Muitas vezes, irmãos, nós temos que, para ver um milagre, tirar a roupa suja da sepultura que ainda está enrustida na gente, sabe? Aí precisa endireitar a vida para Deus também começar a agir. Não quer viver errado e ainda ficar querendo ser abençoado por Deus. E outras vezes, irmãos, nós temos que ajudar os outros a tirar as vestimentas das trevas, sabe? A pessoa não está legal, está andando errado, está vivendo errado, e nós vamos ser aqueles instrumentos de Deus para ir lá e desatar essas pessoas, tirar essas pessoas com a palavra de Deus, com o testemunho dos laços da morte. Somos, irmãos, como igreja, uma comunidade de cura e de restauração. É ou não é verdade? É isso que eu tenho ensinado aqui, falado muito, quer dizer, Deus tem falado para a gente essas coisas, que nós queremos viver um estilo de vida, a estilo de Jesus, em que as pessoas em contato conosco, em contato com essa igreja, elas são tratadas, elas são curadas, elas são convencidas ao amor de Cristo Jesus. De vez em quando menciono
que essa casa não é uma casa de religião, essa casa é uma casa de encontros com Jesus. Se alguém vem aqui pensando em encontrar religião, encontrar aquelas coisas e tal, não vai encontrar. Porque aqui nós queremos caminhar unidos com Cristo e sermos instrumentos na mão de Jesus para ajudar as pessoas a encontrarem com Jesus e Jesus fazer um milagre na vida da pessoa. Por isso criamos os ambientes inspiradores. Que cada ministério dentro dessa igreja é um ministério que é chamado de ambiente, que inspiram as outras pessoas. Cada um deles. Jesus disse para as irmãs: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Jesus não apenas não quer que a gente encontre uma solução, mas que nós nos tornemos parte dessa solução. Parte nós precisamos agir, parte nós precisamos crer. Muitas vezes, para ver a glória de Deus, nós precisamos crer. Amém? Glória a Deus. Parece que eu falei uma coisinha simples. Ela é, em essência, mas ela é grande. Ela é grande. Quando Jesus disse: se creres, verá a glória de Deus, essa mulher nem tinha ideia que Jesus ia fazer. E ela viu a glória de Deus. E os discípulos: glória a Deus, esse é o Messias. E os judeus falaram: é o Messias. Muitos creram neles. Em vez de duvidar, em vez de questionar, em vez de lamentar, Marta precisava crer. E eu não estou criticando Marta, eu já mencionei isso. Porque eu faria como ela. Pensar: se eu fosse Marta, não teria agido assim. Não. Faria porque você leu a história inteira. Não é? Você sabe de tudo. Ela não sabia o que você sabe. Aliás, você sabe muito mais do que ela soube. A porta do milagre é aberta pela chave da fé. Alô? Pela chave da fé. Contar uma coisa simples. A Cíntia, cadê a Cíntia? Está ali atrás. Desculpa, não quero incomodar, com a sua permissão. Ela veio hoje de manhã trazer uma palavra de agradecimento para a igreja e para mim. Há uma semana e pouquinho atrás, eu estava fazendo uma visita para encorajar uma família. Meu celular estava na mesa e eu vi que entrou uma mensagem, logo vi de quem era a mensagem, e logo em seguida veio o telefonema, e eu vi de quem veio, da mãe, da Vilma. E os irmãos, a igreja estava orando, o irmão Cláudio hospitalizado, sem poder andar, na cama, com dores e dores, de dia e de noite. E eu pedi licença, saí lá fora e atendi o telefone. A irmã Vilma falou: pastor, desculpa incomodar, mas eu queria pedir uma oração pelo Cláudio. Ele não aguenta mais, pastor. Ele tem dor de dia e de noite, ele não tem dormido. Está sendo muito difícil para ele, para nós. Ela estava tocada, com voz quase que de choro, né? Diante daquela situação. Ela falou: eu estou ligando para o senhor orar por ele agora. Eu falei: pois não, irmã, é agora mesmo. E ali, numa oração muito simples, ela colocou no Viva Voz, ele estava participando, ele deu um oi, o Cláudio. E a oração foi simples, mas de todo o coração. Senhor Deus,
dê uma noite de paz para o Cláudio, afofa o seu leito, libera a cirurgia para ele, que não tinham liberado, e que a cirurgia seja um sucesso. Dei boa noite, Deus abençoe. Logo cedinho, acordei, olhei o celular, uma mensagem, uma viu: pastor, quero agradecer a igreja, a oração. O Cláudio teve uma noite maravilhosa, foi tudo bem, ele pôde descansar. Daqui a pouquinho vem outra mensagem: o hospital vai fazer a cirurgia, o plano médico não tinha aprovado. E daqui a pouco vem outra mensagem: a cirurgia foi um sucesso, o Cláudio já está andando. A oração, a fé, é a chave que abre a porta dos céus. São coisas simples assim. Eu contei agora há pouco, no momento de ofertas, né, sobre aqueles 10 mil reais. Para os irmãos pode não parecer nada, né? E para alguns aqui talvez não seja nada, 10 mil reais, né? Para a Angélica, por exemplo, é fixe. Mas, irmãos, é uma resposta do que eu estava pedindo para Deus. Tem irmãos aqui que são resposta de Deus em oração. Tem coisa que irmãos agem, coisas que acontecem que eu falo: a mão de Deus, Deus respondeu a oração. Olha só que maravilha. E quando há uma sintonia com Deus, que você crê nele, que ele, quem sabe ele vai fazer, eu espero que ele faça e tal, assim funciona muito bem, sabe? Fala assim: eu creio que o Senhor vai agir. Talvez não haja certinho como eu falei, como Marta queria, como Maria queria, não foi daquele jeitinho, mas só que muitas vezes o jeitinho de Deus é maior. Por isso Deus fala: eu é que sei os sonhos que eu tenho para vocês. Meus sonhos para vocês são muito mais elevados, são melhores do que vocês. E às vezes a gente duvida, né, que isso é realmente verdade. E eu caminho para o terceiro e último ponto: o propósito do milagre. Note 3 propósitos do milagre. Primeiro, a glória de Deus. Jesus falou: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Chegou para uma das irmãs e disse: se creres, verás a glória de Deus. E aí o que aconteceu lá, eu estou resumindo muita coisa boa aqui que não dá para falar. Nós vemos aqui, irmãos, que o milagre foi bem maior do que elas esperaram. Porque primeiro elas esperaram a cura de um doente, mas Jesus chegou lá e ressuscitou o morto. E às vezes a gente pede para um milagre, mas Deus faz outra coisa maior. A coisa mais importante em nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas é nós glorificarmos a Deus no meio dos problemas. Jesus, quando orou, ele disse: Pai, ele glorificou o Pai, ele agradeceu ao Pai, porque o Pai responde às orações. Ele falou: e eu estou orando desse jeito, para que as pessoas aqui creiam no Senhor, glorifiquem o Senhor. Termina a oração e ressuscita Lázaro. Eu não entendo as coisas, irmãos. No tempo do Covid, já dei testemunho lá do hospital, quero mencionar uma outra faceta. Eu não entendo as doenças, não entendo os problemas, porque muitos de nós ficamos doentes, porque irmã aqui ficou com câncer, graças a Deus, curada, Deus testemunho aqui dos irmãos. Deus usa cura imediata, cura em processo, cura de várias formas. E lá no hospital, doente, com febre, aquele quarto, Deus permitiu que um vaso quebrado, doente, débil, fosse usado por Ele
para levar pessoas a Jesus, para crentes voltarem ao Senhor Jesus, pessoas sendo transformadas, curadas, tratadas por Deus ali, naquele lugar. Foi quase um mês que aquele quarto virou um encontro com Deus. Eu nem me dei conta disso, eu fui dar conta disso depois que eu já estava em casa. Sabia disso, irmão? Nem me dei conta. Nem me dei conta que eu passava o dia falando de Jesus para um, para outro, e entrava enfermeira e perguntava, entrava enfermeira e perguntava, entrava cuidador e perguntava, voltava no outro dia continuando a conversa, onde o senhor parou, vamos continuar, e vindo. No dia que eu fui embora, vieram 3 enfermeiras com bilhetinhos, trazendo o recado de todas as enfermeiras e enfermeiros, chorando e dando bilhete, agradecendo. Na hora eu fiquei meio assim, né? Depois que eu fui caindo minha ficha, vendo o que Deus fez na vida daquelas pessoas. Agora elas estavam sentidas que eu ia embora, elas estavam felizes que eu estava curado, mas estavam sentidas que eu estava indo embora, mas não era eu, irmãos, era Jesus ali. Era Jesus, nem estava me dando conta dessas coisas. O que aconteceu, irmãos? Que no meio dessa enfermidade, Deus foi glorificado. Fui ver isso depois. Depois foi, mas que coisa. Deus foi glorificado lá. Um testemunho ficou lá. Deus foi exaltado naquele meio. Não entendemos, mas Deus tem propósito nas coisas. Muitos nunca nós vamos saber, mas Ele tem. Quando somos confrontados pela doença, pelos apontamentos, pela demora, mesmo pela morte, nosso encorajamento é saber que nós vivemos pela fé, na fé de um Deus que está conosco. Salmo 50, 15 fala: invoca-me no dia da angústia e eu livrarei e tu me glorificarás. Bom, primeiro, propósito, a glória de Deus. Segundo, o despertamento da fé. Não vou entrar em detalhes para encerrar. A fé de Marta, Maria e de muitos outros foram aguçadas ali. Muitas pessoas creram em Jesus, não é fato? Terceiro e último, o propósito de tudo aquilo lá era a morte de Jesus. Quantas vezes pediram para Jesus fazer uma coisa ou outra? Jesus falou: meu tempo não chegou, minha hora não chegou. Mas agora chegou a hora dele. Agora, com aquilo que ele fez diante de todo o público e diante dos fariseus, saduceus e tudo mais, ele se apresentou. E agora iria se levantar um complô, que foi o que aconteceu, por isso eu li o capítulo todo. Um complô contra ele para tirar a vida dele. Mas eles pensavam que eles estavam tirando a vida de Jesus, mas na verdade Jesus estava dando a sua vida e chegou a hora dele fazer isso. Então agora chegou a hora de Jesus dar os passos para caminhar para a cruz. E foi o que aconteceu. Tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Queridos, encerrando aqui, eu não sei qual é o problema que você passa, mas lembra que nós não somos imunes aos dissabores da vida. A gente tem grande aflição. Nem sempre Deus nos socorre naquele momento, mas Ele tem o kairós dele, o tempo dele, e Ele vai agir no tempo dele. E Ele é capaz de fazer mais do que você estava esperando. Talvez hoje à noite você tenha um Lázaro morto na sua vida e Jesus é capaz de ressuscitá-lo. Eu não sei se você tem um Lázaro morto aí. E eu estou falando no sentido figurado, de um problema, de um sonho, de alguma coisa que parece que acabou, que você achava que um dia ia ser assim e agora parece que tudo se acabou.
mas Deus pode levantar isso ainda, se é da vontade dele, se isso for melhor para você. Continua confiando em Deus, pedindo direção de Deus. Deus pode fazer isso. E hoje à noite recebe essa palavra de fé, de encorajamento, de confiança em Deus, daquele que provê todas as nossas necessidades e cuida de nós. Quanta coisa boa tem nesse texto aqui. Muitos naqueles dias creram em Jesus e foram salvos. Talvez hoje é o dia de você crer em Jesus e ser salvo também. Talvez você não saiba, mas o homem no seu curso natural, ele está, pelos seus pecados, condenados à morte. Por isso Jesus veio, por isso ele foi à cruz, para pagar pelos seus pecados. Mas esse sacrifício se torna propiciatório para você somente através do seu arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E com a sua confissão a Ele. Porque a palavra diz que você precisa crer com o coração e confessar a Ele com a sua boca. E no momento que você ora a Deus, pedindo para Deus te perdoar dos seus pecados, para Deus te salvar e se tornar o seu Senhor e o seu Salvador, naquele momento você é salvo. E eu peço para você hoje à noite, em nome de Jesus, que se você não tem a certeza da salvação, que você, escuta aqui, querido, se você não tem a certeza da salvação, que você abra seu coração para Jesus hoje e creia como aqueles homens creram. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Seja um bem-aventurado hoje. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Você, crente em Cristo Jesus, passa por aflição? Fala com Jesus hoje à noite. Peça ajuda. Creia nele. Curve a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Há alguém aqui hoje à noite que quer receber Jesus como seu Salvador? Só peço que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Fica tranquilo, não vou te envergonhar. Eu só quero ver a sua mão e glorificar a Deus. Alguém? Alguém? Alguém que passa por dificuldade, problemas, espera em Deus uma solução. Quero oração hoje à noite. Deixa eu ver sua mão. Alguém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez Deus está falando para você de arrumar alguma coisa na sua vida. Que isso que está impedindo, que está travando o seu caminhar, o seu andar. Então, esse é o momento que você vai corresponder com Deus. Deus falou até agora. Agora é você que fala com Ele. Muito bem. Pai, diante do Senhor, está um casal, está a irmã Ramona. Vem à frente por algum motivo que o Senhor conhece qual é. Que a obra que o Senhor quer realizar na vida deles e que eles sonham também sejam realizados, ó Deus. Venha conforme as necessidades deles, as necessidades daqueles que levantaram suas mãos. E oramos que, ó Deus, se alguém está aqui ou nos assiste, ainda possa voltar ao Senhor e depositar a fé salvadora. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua promessa. Obrigado por ser para nós esse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, e por nos instruir com palavras tão boas. Obrigado, ó Deus. Abençoa essa Tua igreja, que ela testifique em todo lugar o amor de Jesus, que ela seja cheia de almas se convertendo ao Senhor,
Que possamos trazer os nossos amigos, nossos conhecidos, nossos vizinhos, para ter encontro com o Senhor aqui. E aonde estivermos, levarmos essas pessoas ao encontro com Jesus também. Ajuda-nos a testificar do Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor e te exaltar. Obrigado por todos que aqui estão. Abençoe, Senhor, cada vida, cada família. Abençoe aqueles também que trabalharam muito, oraram e se desdobraram para ajudar no trabalho deste culto. E nós queremos com ele glorificar o teu nome. Gratos somos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.